O mundo corporativo, ele necessariamente precisa propor e de uma certa forma até impor um determinado perfil comportamental para os seus integrantes, de modo não só a facilitar a comunicação, a afirmar a identidade do grupo e, consequentemente, resultar em produtividade. O fato é que esse perfil exigido, que carrega propostas não só para a maneira de falar, como para a maneira de se comportar, tanto quanto até sobre as próprias vestimentas, podem acabar gerando sobre o sujeito a construção de uma persona. Sim, um personagem. E aí nós entramos num conceito junguiano de persona e sombra, onde persona é aquilo que eu apresento com a intenção de ser aceito, e sombra é aquilo que eu não posso admitir em mim com o objetivo de sustentar a persona. Só que esses movimentos sobre a nossa subjetividade geram implicações, e dependendo do nível de identificação do sujeito com a persona, ele passa a criar uma repressão muito grande, aumentando a amplitude da sombra da sua própria personalidade. Isso porque, para se adequar às exigências daquele perfil exigido no mundo corporativo, ele precisa engolir e reprimir, por vezes, muitos sentimentos, muitas reações, muitos desdobramentos naturais daquilo que, em outros cenários, ele jamais se submeteria. Porém, tentando fazer valer e se alinhar com aquilo que foi proposto, a médio e longo prazo aquilo se acumula e de alguma forma retorna de maneira extremamente prejudicial para o sujeito e por vezes para o grupo. São aquelas vezes que, no meio corporativo, em meio a um mar de total normalidade para todas as direções, vez ou outra se observa alguém surtando, ou alguém perdendo as estribeiras, seja na manifestação intensa de um determinado sentimento que o camarada em si não consegue controlar. Quando isso não acontece para o lado de fora na forma de uma explosão, acontece para o lado de dentro na forma de uma implosão. Isso porque existe um quadro frequente de depressão, pânico, ansiedade com relação ao esforço que é feito para se reprimir materiais a fim de se manter ilibado o personagem exigido pelo mundo corporativo. E é isso que eu gostaria de levá-los a pensar. Isso porque, quando não descambamos para a direção da repressão, e que acaba acumulando e lá na frente sabotando os nossos planos e projetos, por vezes nos leva à alienação, que também é um tipo de consequência dessa identificação do sujeito com a persona em detrimento da sombra. Porque o sujeito se divide, porém, como no final das contas ele curte, ele se identifica muito mais com aquilo que foi produzido lá no trabalho, certamente em função do feedback, em função do retorno, que talvez para ele se lhe configure muito mais como vantagem, muito mais como satisfatório do que ele vive na sua vida particular, ele acaba se esquizofrenizando, ele acaba se cindindo, se dividindo e desenvolvendo quase que uma dupla personalidade, onde no trabalho ele é um e em casa ele é alguém totalmente diferente. Por vezes, para pior. Porque ele exercita o melhor da paciência dele no trabalho. Ele exercita o melhor da generosidade dele no trabalho. Ele exercita a sustentação hercúlea do bom humor dele no trabalho. Obviamente que a alma vai cobrar esse débito dentro de casa. Portanto,
Um dos grandes males do convívio no mundo corporativo é a absorção da cultura ali proposta pelo grupo, que anula os desenhos da individualidade do próprio sujeito e o padroniza numa espécie de clonificação de personalidade, onde, por um lado, ele pode descambar para uma repressão que futuramente desembocará numa explosão ou numa implosão, ou ele pode desembocar, se enveredar para uma alienação, onde a vida fica bipartida e a melhor versão vivenciada no trabalho, enquanto todas as demais outras dimensões da vida dele desandam, se desagregam, se desmantelam, porque lhe sobra a parte enfurecida, entristecida e reprimida para sustentar aquele personagem no mundo corporativo, no seu ambiente de trabalho. Portanto, eu gostaria de chamá-lo a atenção para esse tipo de dinâmica do nosso funcionamento subjetivo. Isso acontece no mundo corporativo, isso acontece em ambientes de trabalho, isso acontece até em ambientes religiosos. É a famosa dinâmica junguiana de persona e sombra. E isso pode nos levar a aprender muito sobre nós mesmos. No entanto, pense nisso. Creio que seja de grande valia para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Um abraço, gente boa. Valeu!